Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como uma forma de lhe edificar espiritualmente, como também auxiliar professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, eu quero compartilhar uma enriquecedora palavra sobre as promessas de Deus. Vamos aprender um pouco sobre as promessas de Deus, indo direto ao assunto e de forma bem objetiva. Eu quero definir o que são as promessas de Deus. E elas são atos da suprema autoridade divina com o intuito de cumprir os seus soberanos propósitos. É bom que se diga que as promessas de Deus não são receitas mágicas que o homem, ao seu bel prazer, lança mão em situações particulares para exigir, para decretar, para determinar que as coisas aconteçam ao seu devido modo. Pelo contrário, as promessas de Deus estão inseridas no amplo contexto dos propósitos de Deus para a vida humana. E isso significa que estas promessas existem não para atender os desejos do egoísmo humano. E aqui nós vamos adentrar um pouquinho mais dentro deste assunto, apresentando algo muito interessante. Algo também muito interessante que eu quero apresentar para vocês, inclusive é apresentado pelo pastor Elinaldo Renovato, que comenta a revista Lições Bíblicas da CPAD deste quarto trimestre de 2024. E na introdução da primeira lição, da lição de número 1, que traz como assunto as promessas de Deus, ele nos traz a compreensão de que as promessas de Deus têm três aspectos a considerarmos. O primeiro aspecto é que as promessas atendem aos propósitos de Deus. O segundo aspecto é que as promessas, elas dependem da fé plena no Senhor Jesus. E o terceiro aspecto é que as promessas, elas são concedidas conforme as Escrituras Sagradas. Não esqueça isso, isso é muito importante. São três premissas importantes para entendermos sobre as promessas divinas. Vamos analisar essas três premissas? Então, primeiro, as promessas atendem aos propósitos divinos. É a primeira premissa. É justamente dentro desse contexto, irmãos, que aprendemos que as promessas de Deus, elas podem ter um caráter que nós chamamos de incondicional. Elas podem acontecer independente da concordância do ser humano. Promessas incondicionais é quando o Senhor faz uma declaração cujo cumprimento independe da vontade do homem, pois tais promessas derivam de um ato soberano dos atributos, da vontade e da ação divina. Um texto bíblico que mostra muito bem isso está em Isaías, capítulo 55, versículo 11. Diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Paulo, em Filipenses, capítulo 2, o versículo 3, ele diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Exemplos de promessas incondicionais, nós temos várias na Bíblia. Por exemplo, a vinda de Jesus é incondicional, depende do homem aceitar ou não aceitar, querer ou não querer, vai acontecer. Uma outra promessa incondicional é o triunfo da igreja sobre os poderes do mal. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Independente do homem gostar da igreja ou não, ela vai existir, porque é uma promessa incondicional. E nós temos também a promessa geral feita a Noé, que não faltaria chuva, semeadura, cega, sol, enquanto a terra durasse. Também uma promessa incondicional. Ninguém pode deter a chuva, ninguém pode deter o sol, porque Deus prometeu e não volta atrás. A segunda premissa é que as promessas de Deus dependem da fé plena no Senhor Jesus. Aqui já é diferente. Aqui nós temos o segundo aspecto da natureza das promessas de Deus, onde elas podem ser
condicionais. Condicionais. Elas podem acontecer dependendo da aceitação e da obediência da parte do ser humano. Essa promessa condicional é a promessa em que o Senhor Deus, ele quis que o cumprimento se desse em virtude da vontade humana. Assim, embora não dependa do homem, Deus quis, por sua soberana vontade, que a promessa dependesse do homem para que se realizasse, tornando o homem responsável por suas decisões. Dentre os muitos exemplos, nós temos a promessa da salvação, que depende do homem aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lá em Marcos 16, o texto diz: quem crer e for batizado, aí vem a promessa, será salvo. Quem não crer, será condenado. Nós sabemos que a salvação é uma promessa de Deus geral, porque é dirigida a todos os homens, mas ela depende da vontade humana para se tornar algo real na vida de cada ser humano. Ou seja, há uma condição para ela se cumprir, por isso que ela é condicional. Dentre muitos outros textos bíblicos que podemos passar como exemplo, nós temos Deuteronômio capítulo 28, o versículo 1 e o versículo 2, onde diz: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se ouvires, olha a condição, se você ouvir, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, a minha promessa, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. No versículo 2 diz: e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olha agora a condicional: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ok? Por fim, nós temos a última premissa sobre as promessas de Deus. É que estas promessas são concedidas conforme as Escrituras Sagradas. É muito importante entender que as promessas de Deus, elas existem para a fortificação da nossa fé, que é o combustível pelo qual podemos chegar até o final da nossa jornada rumo ao céu. No entanto, nós precisamos conhecer corretamente essas promessas de Deus, tal qual se encontra registrado na Bíblia Sagrada, que é a inerrante palavra de Deus. Pois o compromisso do Senhor é com a sua palavra e nada mais. Romanos capítulo 15, versículo 4, onde Paulo diz: porque tudo o que dantes foi escrito nas Escrituras, para o nosso ensino, para o nosso proveito foi escrito, para que pela paciência e consolação de quê? De quem? Das Escrituras, nós tenhamos esperança. Isaías 55:11, Deus diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Para finalizar esse nosso riquíssimo estudo, eu quero sintetizar tudo o que nós já aprendemos aqui, apresentando em 7 princípios ou em 7 regras para interpretarmos de forma honesta e precisa as promessas bíblicas. São 7 regras de interpretação dessas promessas. Primeiro, procure distinguir as promessas feitas a Israel daquelas que são feitas às igrejas. Segundo, respeite o princípio de que algumas promessas estão condicionadas à obediência de alguém. Terceira regra, não aplique para os dias de hoje promessas que são escatológicas, que são futuras. Quarta regra, observe o contexto histórico, o contexto cultural e o contexto gramatical do registro das promessas na Bíblia Sagrada. Quinta regra ou quinto princípio, embase as promessas em mais de 2 referências bíblicas e não fique preso em um texto isolado. Sexta regra, busque exemplos bíblicos que confirmem as promessas gerais. E sétimo e último princípio, não aplique pessoalmente a si promessas que são específicas a pessoas específicas. Amém? Por fim, para nós encerrarmos,
quero deixar bem claro que todos nós somos alvos de promessas divinas, sendo elas respaldadas pela palavra de Deus. Finalizo aqui agradecendo você que nos assistiu até agora. Se esse vídeo te edificou e contribuiu de alguma forma, eu peço que você deixe o seu like, aquele joinha, deixe um comentário aqui embaixo de apoio ou qualquer comentário extra para poder aumentar, contribuir com a ideia que estamos passando. Também, se você não é inscrito, se inscreva neste canal ou então consiga inscritos compartilhando este vídeo em suas redes sociais, entre os seus familiares e os seus amigos, ok? Fique na paz, este é o meu entendimento.